O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim termina, irmãos e irmãs, um trecho do Evangelho segundo São Mateus, com essa leitura que a gente acabou de escutar. Um longo trecho em que Jesus fala as parábolas do reino de Deus. É interessante que na primeira parábola dele, que é a do semeador, os discípulos vão a Jesus porque não entenderam o que a parábola tinha a dizer, o que queria dizer aquela história. E Jesus faz esse comentário que não se encontra em Mateus, mas em outro evangelho: se vocês não entenderam essa parábola, como é que vocês vão entender todas as outras? Porque realmente a parábola é justamente uma semente que, quando cai num terreno ruim, não dá fruto. Quando cai no terreno bom, ela dá fruto. Então Jesus ali, com essas parábolas, por assim dizer, vai cultivando o terreno dos discípulos, vai apurando o ouvido deles, o entendimento deles, até que chega nessa última. E ele pergunta para os discípulos: compreendestes tudo isso? E eles responderam: sim. Então, ali tem uma pedagogia de Jesus, ensinando os discípulos a terem uma nova inteligência, a inteligência simbólica, a inteligência do símbolo, a inteligência que encontra por trás de várias camadas uma verdade que Deus quer revelar. Essa é a inteligência que nos faz entender os profetas. Todo profeta recebe de Deus essa inteligência. Ele vê um oleiro fazendo uma peça, um objeto qualquer de barro, e ele não fica contente com aquele barro, com aquela peça, e desfaz ela e depois faz um outro objeto diferente de barro. E o profeta olha isso e entende que é Deus que está falando com ele através daquela imagem, que Deus está dizendo: será que esse povo de Israel caiu na idolatria de uma forma que não tem mais conserto? Não, sempre tem conserto, porque nós somos obra das mãos de Deus, e a obra dele, ele pode reformar e transformá-la numa coisa nova. Ali Jeremias já via a intervenção de Deus, criando o homem novo, a nova criatura, a partir da ressurreição de Jesus. Então Jesus vai ensinando
essa espécie de inteligência do símbolo, onde uma pessoa vê uma determinada imagem, uma determinada palavra e sabe ler dentro dela aquilo que Deus quer dizer. Essa é a linguagem das parábolas, porque antes de mais nada é a linguagem da encarnação do Filho de Deus. Por meio da humanidade visível, era possível contemplar, para quem tinha ouvidos, quem conseguia escutar, era possível perceber a presença de Deus, a presença do Filho eterno de Deus, da palavra eterna, da sabedoria eterna de Deus. Essa mesma inteligência do símbolo é a inteligência dos sacramentos da igreja, da liturgia da igreja. A igreja, nos seus gestos simples e nos seus sinais cheios de simplicidade, pensem na matéria dos sacramentos, a água, o pão, o vinho, o óleo. Pensem nos gestos simples, pensem no fogo das velas, na fumaça perfumada do incenso e em tantas outros elementos, as cores, própria ornamentação de uma igreja que não é um simples enfeite, mas é a igreja falando por meio das paredes, contando o seu autorretrato. Me lembro de um senhor, até ele não tinha uma grande fé, era bastante afastado da fé, e escreveu um livro sobre os relatos sobre as visitas dele, as viagens que ele fez, e ele conta num determinado trecho a impressão que ele teve quando entrou naquelas enormes catedrais de pedra que existem na Europa. Ele lembra daquela palavra de Jesus, quando Jesus entra em Jerusalém, as crianças estão ali gritando, as pessoas estão louvando a Cristo, Hosana, o filho de Davi. E os chefes do templo dizem para Jesus: mestre, manda que eles se calem. E Jesus diz: se eles calarem, as pedras gritarão, as pedras falarão. Então esse homem, ao visitar aquelas catedrais, dizia: encontrei as tais das pedras que falam, porque as pedras desse edifício falam, falam da fé, falam da grandeza daquilo, daquela revelação que fez com que pessoas dedicassem às vezes, dezenas, até centenas de anos construindo aqueles verdadeiras declarações, profissões de fé em forma de pedra. Então, da parábola, Cristo nos convida para olhar a nossa vida e entender o mundo que nos rodeia e a nossa vida e cada pequeno acontecimento da nossa vida também com essa mesma inteligência. Como é bonito quando as pessoas, diante de notícias boas e às vezes até de notícias ruins, param e pensam: o que Deus quer me dizer? O que Ele está preparando para mim? Me lembro de uma senhora de muita fé. Eu fui improvisadamente designado para realizar o casamento do filho dela, porque o padre que ia fazer o casamento, ia celebrar, teve um imprevisto. E eu entrei na sacristia, assinei os papéis que tinha que assinar, e o filho, que tinha uns 2 metros de altura, chorando que nem uma criança. Aí essa senhora me pegou pelos 2 braços, me olhou firme e disse assim: padre, o Senhor foi escolhido desde toda a eternidade
para fazer o casamento do meu filho. Então o Senhor não se preocupa. Então, uma pessoa de fé, ela contava que numa das viagens dela para a Terra Santa, ela, não sei que lugar que tinha sido previsto para eles visitarem, foi interditado. E ela disse: quando eu ouvi essa notícia que a gente não podia ir em tal lugar, eu já fiquei cheia de alegria, dizendo: o que será que Deus vai nos dar? Que presente maior que Ele quer nos dar? E realmente Ele deu um presente maior, abriu para eles o cenáculo, o lugar da última ceia, que é muito difícil a entrada dele. Eles conseguiram ir para esse lugar naquele dia. Então, vê a vida toda como uma parábola, com esse mesmo ouvido que Jesus nos ensina, com esse mesmo olhar, em que Jesus nos ensina a ver sempre a linguagem silenciosa, delicada de Deus por trás de cada coisa. Pensamos isso nessa Eucaristia, esse sacramento tão grandioso e que ao mesmo tempo tão simples diante dos nossos olhos.